Zico, Pelé, Vavá, Tostão, Nelinho. Esses são alguns jogadores que brilharam em solo nacional. Mas afinal, por que o Brasil está perdendo tantos craques para o futebol mundial, sendo europeu até mesmo ao futebol australiano? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Então curta o vídeo e também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo da BDB Esportes e também o nosso quadro Curiosidades Hypadas. Puxa a vinheta. Pessoal, para a gente entender o real contexto do Brasil estar perdendo tantos craques, nós temos que voltar para o ano de 1987. Naquele ano, o melhor time do mundo era o Milan, com o famoso Milan dos holandeses, que tinha jogadores sensacionais, como Marco van Basten, Frank Rijkaard, entre outros inúmeros nomes, com jogadores inclusive que brilharam hall da fama no futebol e que inclusive são melhores do mundo até hoje e que são entre top 30 da FIFA. Mas por que o Milan ele tem a ver com o futebol nacional? Bom, pessoal, nessa época começou uma certa rebelião aqui no Brasil, com inúmeros jogadores sendo insatisfeitos com seus contratos anuais com clubes do futebol brasileiro e querendo se mudar para a Europa. Um caso muito famoso é o Romário, que não se sentiu mais atraído pelo contrato feito por ele aqui no Brasil e ele acabou indo para o clube catalão, no caso o FC Barcelona. Desde aquela época o Brasil ele sempre perdeu muitos craques, só que foi tudo mudar a partir dos anos dos meados de 2010, com um querido cara chamado Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, proprietário do City Football Group. E você deve conhecer ele como o presidente do Manchester City e mais de outros 10 clubes que pertencem ao City Football Group. Esse cara ele veio mudar o futebol, com transferências absurdas, dinheiro gasto em jogadores que nem valiam a pena. Isso fez com que o Brasil ele perdesse um investimento absurdo, porque países como Catar e também como Emirados Árabes Unidos, eles quiseram fazer uma certa jogada de marketing, fazendo muito dinheiro em clubes europeus para fazer uma coisa chamada sports washing. O que é isso, Emanuel? Isso é quando você consegue investir, você tem tanto dinheiro que você investe em times de futebol ou de outros esportes para você meio que manchar a imagem do seu país. No caso do Catar, eles tinham muitos acidentes envolvendo abusos contra escravidão, por exemplo, no caso a favor da escravidão, porque eles escravizavam pessoas, só que ninguém sabia disso, porque eles não deixavam ninguém saber, só quem sabia mesmo era quem vivia lá dentro. Mas eles queriam mudar o país, porque não queriam ver só do turismo. E foi assim que eles começaram a investir nos esportes. O primeiro foi o City Football Group, no caso o Manchester City, que foi um verdadeiro sucesso. O City até agora venceu mais de 7 Premier Leagues seguidas. É um time que dominou a Europa e que também fez transferências absurdas. Depois disso, nós pulamos para 2009, quando um querido cara chamado Roman Abramovich compra o Chelsea. Uma transferência absurda feita pelo presidente Roman Abramovich, entre outro presidente, onde ele comprou o Chelsea simplesmente por mais de 2 bilhões de euros na época. Um gasto absurdo. E isso fez com que também o Chelsea ele se transformasse em uma potência mundial. Uma potência que viria a ser nos próximos anos, ganhando Champions League, Europa League e principalmente ganhando Premier League em 16 e 17. Isso fez com que o nosso futebol ficasse muito manchado, como eu disse antes. Mas por que manchado, Emanuel? Porque virou um futebol sem investimento. Virou um futebol que não tinha mais como competir com o futebol europeu. Aí você deve estar se perguntando, mas então o futebol europeu ele só tem sucesso por causa do futebol árabe? Pessoal, uma parte sim, porque imagina o que fosse do Manchester City ou o que seria sem o Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Pois é, não seria nada. A mesma coisa sem o russo Roman Abramovich ao Chelsea. O que seria o time inglês sem ele? A mesma coisa, nada. Por isso, o futebol brasileiro ele nunca abriu os olhos de grandes investidores. E nós temos que lembrar que o futebol nacional, aqui no Brasil, ele começou a ser realmente praticado depois dos anos de 1910. Ele até então nem era chegado no Brasil. Quem trouxe mesmo foi Gerd Müller. Mas afinal, na Inglaterra, por exemplo, esse esporte é praticado há mais de 200 anos. Ali pelos anos de 1800, com o futebol sendo criado na Inglaterra em escolas em que praticavam com cestos, por exemplo. Ou seja, realmente o futebol nacional ele sempre perdeu nesse quesito para a Europa e sempre vai perder. Porque nunca vai ter um investimento muito grande no nosso Brasil, porque não vai abrir os olhos de grandes investidores árabes. E não só árabes, como de todo mundo. Além disso, também a mídia estabelecida na Europa ela é muito maior, porque é um futebol muito mais convincente do torcedor assistir. É um futebol que alegra os olhos.
muito diferente do Brasil, que às vezes falta investimento na várzea, que façam que grandes craques surjam, mas não surjam. Por quê? Porque você tem dinheiro em times de elite. Não existe dinheiro em times de menor expressão, o que é totalmente diferente em países famosos como Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, França, por exemplo. E isso sempre vai acontecer. Novamente eu digo, o Brasil falta investimento, não só na elite, que já tem demais, até mesmo em certas proporções maior do que a Europa em alguns países. Falta investimento nas pequenas divisões, que vai realmente fazer craques surgirem. E que infelizmente sempre vamos perder mais craques para a Europa por essas questões que eu acabei de dizer no vídeo. Pessoal, muito obrigado por chegar até aqui e valeu!